Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 290 e tem familiares também aqui hoje presentes. Eu até anotei aqui, a avó pediu para me anotar. Os avós, né, da nossa irmã Maria José Reis, da cidade de Guaxupé. Não conheço. Então, é a avó que mandou dizer. Então, os familiares estão aqui, os avós da nossa irmã. Por parte, os avós, tanto por parte dela quanto do esposo também. Então, estão todos aqui. Então, olha só para você ver a sequência 918, caracteres do homem de bem. O homem de bem, ele sabe que se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Então, o homem de bem, ele entende em todos os sentidos. Então, ele não abusa, ele usa todas as tuas qualidades, mas ele não abusa. Ele não esmaga ninguém com o teu orgulho, com o teu egoísmo, com a tua inveja, com o teu ciúme e avareza. Ele não humilha ninguém, né? O homem de bem, olha um dos caracteres também, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver, sem nenhum pecado. Por que eu disse aqui, nós, né, vó? Oh, meu Jesus amado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O certo é do jeito que está aqui. Você sabe disso. Que principalmente em questão de português, está corretíssimo. Agora, você sabe que, de acordo com uma miscigenação, porque existe uma miscigenação no mundo, nós temos que procurar, mesmo sabendo que está certo, nós temos que dar uma modificadinha, conhecendo o nível de espírito que se encontra em processo de evolução aqui na Terra. Porque olha só, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí a pessoa conta-se, com o erro que eu cometi ontem, 99 pecado. Com o erro que eu cometi hoje, 100. Eu já tenho o direito de atirar a primeira pedra, eu já tenho o direito
de acusar, eu já tenho o direito de julgar, sem pecado. Sem. Você está entendendo? Então a gente tem que dar uma modificadinha. Atire a primeira pedra aquele que estiver, entendeu? Assim, sem nenhum pecado, sem nenhum pecado. Então a gente já deu uma modificada. Aí a pessoa para e pensa, né? Porque se as pessoas não conseguem raciocinar nem da forma anterior, quanto mais, ou melhor, se ele não consegue raciocinar nem dessa forma, quanto mais a anterior. A anterior é que ele vai desdiçar nem mesmo no outro. Então nós temos que fazer o possível para poder fazer com que sobressaia, né? Que sobreleve. Então o homem de bem, uma das características dele também, ele não é vingativo. Ele não vinga de ninguém. Ele não é de duelar, né? Ele não é de guardar ódio, rancor, mágoa. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios. Então olha só para você ver, o homem de bem, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, porque os benefícios são maiores. Muitas vezes nós, pelo fato assim de uma cegueira na nossa consciência, uma cegueira por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, nós não conseguimos raciocinar e entender que nos encontramos num mundo de provas e expiações, de ação e reação. Nós não conseguimos entender que o que nos acontece é tudo aquilo que nós plantamos, estamos colhendo. Então quem planta o jiló vai colher jiló. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta uva vai colher uva. Em todas as áreas e em todos os sentidos. Entendeu? Então, olha só para você ver. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, que os benefícios são maiores. Pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então, esta questão, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Essa questão, ela é muito relativa e ela é muito complexa, porque a depender muito da evolução do espírito. O que nós já explicamos que numa existência dificilmente a pessoa consegue perdoar totalmente determinadas faltas. Por isso existe as leis divinas, uma delas a reencarnação. Até porque nós, seres humanos,
nós ainda nos encontramos ainda assim muito intoxicado pelo primitivismo dos reinos os quais por eles nós nos estagiamos, né? Então nós nos achamos, esse é o conceito da humanidade, se achar no direito de apedrejar as outras pessoas, acusar as outras pessoas. Mas nós temos dito isso, que Moisés era olho por olho, dente por dente. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer e nos ensinar a lei do amor, a lei do perdão, a lei da resignação, da humildade, da paciência, da tolerância. Só que é interessante como que a humanidade esqueceu, não generalizando, a humanidade esqueceu das leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo e continuaram dando mais atenção às leis trazidas por Moisés. Quando hoje em dia, em vez de nós colocarmos em prática a lei do perdão, né? Não acusar, não apontar os erros alheios, não julgar as pessoas, é o que a humanidade mais faz. É o que a humanidade mais faz. Observa para você ver. Não generalizando, mas 99% da humanidade julga umas às outras, aponta os defeitos umas das outras e não raciocina o que o Cristo nos disse há 2000 anos atrás: aquele que estiver sem nenhum pecado atire a primeira pedra. As leis de nosso Senhor Jesus Cristo, as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, foram esquecidas. Mas isso quem fez com que as leis fossem esquecidas foram as religiões. Agora você sabe por quê? Que a humanidade continua agindo no olho por olho, dente por dente? Ah, matou, tem que morrer mesmo. Aquela pessoa matou tantas pessoas, ele tem que morrer também, do mesmo jeito que ele matou, ele tem que morrer. Tem pessoas que quando são mortas, tem pessoas que soltam até fogos de alegria, porque aquela pessoa foi morta por policiais ou de uma outra forma assim, tal. Quem somos nós para acusar essas pessoas? Acusar esses que foram mortos? Ah, mas e os familiares deles que morreram? Existem as leis da terra e as leis divinas. Por mais que prevalecem as leis divinas, mas existem as leis da terra para poder resolver essas situações. Não cabendo a nós, que não temos nada a ver com aquele problema, tecer comentários pejorativos acusando aqueles envolvidos naquele drama, naquela trama. Porque se nós acusarmos aquela pessoa, nós também passamos a fazer parte do mesmo elo daquela pessoa em vidas posteriores. Aí nós vamos passar quase que pelo mesmo processo.
Isso é se não formos levados para mundos mais inferiores. Então, quem somos nós para ficar julgando as pessoas? Mas por que as pessoas julgam? Por que as pessoas cometem tantas faltas? Porque as leis divinas foram distorcidas pelo clero, pelo catolicismo, onde hoje, até hoje em dia, no ano de 2021, existe o confessionário. A pessoa comete vamos pensar assim, 15 dias, de 15 em dias, ele procura o confessionário. Ele senta ali e ele leva ao conhecimento do padre, no confessionário ali. Olha, padre, eu estou aqui procurando o senhor porque eu quero me redimir, porque eu acusei esse, eu humilhei esse, eu humilhei aquele, eu desfiz desse, eu pisei nesse, eu guardei mágoa desse, eu guardei ressentimento desse. Aí agora para você ver o resultado final. O padre pega e diz assim: eu como representante de Deus aqui na Terra, olha só, olha a mitologia de novo aí. Eu como representante de Deus aqui na Terra, eu absorvo todos os teus pecados. Sente ali, reze 20 Ave Maria. Agora, hoje em dia está mais diminuiu, porque antigamente era 200 Pai Nosso. Eu, quando rapazinho, né, tinha lá meus 16 anos, eu confesso a você que uma vez eu fui ao confessionário e o padre perguntou para mim assim: diga, meu filho, quais são os teus pecados? Ah, padre, meus pecados? Fiquei ali pensando, né? Aí o padre falou: fala, meu filho. Eu falei: padre, são tantos. São tantos que eu não sei nem o que dizer para o senhor. Ah, mas como assim são tantos? Olha, padre, é pecado. Ele falou: o que, meu filho? Fala. Eu falei assim: padre, é pecado a gente pedir esmola? Ele falou: não, meu filho, pedir esmola não é não. Por quê? Você já pediu esmola alguma vez? Eu falei: já. Mas como assim, meu filho? Aí eu tive que contar a minha vida pro padre. Isso aqui padre, eu tenho um patrão e ele já fez eu pedir esmola. Mas ele fez você pedir esmola e você pediu. Vou pedir, padre, porque nós estávamos trabalhando numa cidade fora. E se eu não pedisse, ele me matava. Ah, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é viva até hoje? Eu falei: é viva, padre. Mas quem é essa pessoa? Aí eu percebi, sabe, que se eu falasse, o padre ia denunciar o meu patrão. E como eu gostava demais do meu patrão, e gosta até hoje, não é porque já desencarnou, não. Eu pensei comigo assim: eu não vou falar. Aí eu peguei e falei pro padre, você fala: ah, padre, vamos deixar isso pra lá, né? Eu não vou falar, não vou falar o nome dele, não. Ele falou: se você não falar, aí não tem como eu falo uma frase lá, sabe, diferente. É como se fosse assim, de retirar todos os meus pecados. Quer dizer, ele não ia me libertar.
se eu não dissesse o nome do meu patrão. Tá bom. Falei, bom, pá, aí foi para mim assim, meu filho, mas se você não falar, isso é pecado. Só de você não falar já é um pecado. Olha só, eu estava defendendo o meu patrão, porque eu reconheço que o meu patrão fez para comigo um bem imenso. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, ele fez eu pedir esmola, né? Porque eu acho que estava incorporado alguma coisa negativa nele, para judiar de mim. E ele me batia demais mesmo, mas eu agradecia tanto a Deus toda vez que eu apanhava dele. É porque você não tinha vergonha na cara. Pensa o que você quiser, não tem problema. Mas só eu sabia o que eu sentia naquela hora de amor por aquele ser. O bem que estava me fazendo. Eu agradecia sempre, toda vez que ele me batia. Eu te batia porque você fazia por merecer. Não é? Eu fazia por merecer? Então tá, olha só pra você ver. Ele pegava, depois que a janta estava pronta, eu, para agradá-lo, eu punha comida, né, no prato e levava até a mesa onde ele se encontrava. Ele pegava, eu punha o prato assim na frente dele. Tem algum erro aí? Eu punho o prato assim à frente dele. E ele via o prato ali à frente dele. Ele se levantava e me dava um soco na cara. Qual o erro que eu cometi? Eu lavava as roupas sujas dele, ele pegava as minhas roupas e rasgava. Qual o erro que eu cometi aí? Você entendeu? Eram influências negativas mas eu conseguia entender que ele encontrava sobre influências negativas para poder me atacar. Por isso, enquanto ele me batia, eu rezava. Enquanto ele estava me dando soco, eu estava fazendo prece Pai Nosso. Eu estava rogando a Deus, a Jesus, por ele. E por mim também, para me dar força, para me aguentar aquelas pancadas. Porque doía, mas doía, mas doía. E só quem já passou por aquilo ali que pode falar. Por isso que eu estou aqui falando. Você não tem vergonha de falar isso não, Luiz? Eu vergonha de falar? Eu vou sentir vergonha de ser honesto? Verdadeiro? Não. Eu tenho que ter vergonha na cara se fosse mentira. Aí sim eu ia ter que ter vergonha na cara. Não ia contar isso jamais. Agora se é verdade. Mas aí voltando ao caso do padre, eu não contei para o padre o nome do meu patrão. Ele falou assim, então não vai ter como eu... Ele falou uns nomes lá. Vai com Deus, que Deus te ampare, sei que tem tudo. Só que eu tinha uma vontade danada de comer aquela hóstiazinha, você entendeu? Porque eu pensava comigo assim, tem alguma coisa naquela hóstia lá. E na igreja, eu não entendo essas coisas não. Na igreja era o padre e uma mulher que distribuía a hóstia no momento da missa. Então eu não podia receber a hóstia, né? Pelas leis, porque eu não passei no teste no confessionário. E eu entrei numa fila, eu fui à missa, justamente para não comer a hóstia. Eu queria saber o gosto que tinha aquele negócio ali. Aí eu peguei, fui à missa e entrei na fila. A hora que eu fui chegando assim, né? Que eu percebi, era o padre que estava na minha fila, distribuindo hóstia na minha fila. Eu mudei de fila para fila onde estava a mulher distribuindo. E eu cheguei até a mulher pegou, pediu para mim abrir a boca, eu abri a boca, ela falou assim, um negócio assim mais ou menos assim, receba o corpo de Cristo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu pus aquele negócio na boca assim,
Palhaço mesmo, eu, né? Ela falou assim, amém? Eu falei, amém? É, amém. Quer dizer, ela tava falando pra mim assim, diga pelo menos amém, né? Mas eu não só entendia de nada. Aí voltei, sentei lá no banco, aí eu pensei em quer saber uma coisa que eu vou embora. Eu já tinha experimentado o gosto daquilo lá. Olha que ingenuidade. Mas faz parte disso aqui também, entendeu? Então, o homem de bem, um dos caracteres dele também respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, o homem de bem, ele respeita, entendeu? Todos os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, da mesma forma, né? Como um espera, ele também espera, e assim faz parte dos desígnios das leis divinas. Então agora nós vamos para o próximo vídeo.